Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós precisamos de Ti, Jesus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela creu que se ela tocasse nas Tuas vestes, ela ia ser curada. Assim nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui nesta noite, que o Senhor está em cada lar que está assistindo, que o Senhor está, Pai, com este irmão, com esta irmã que está em casa agora, que ela parou tudo que ela estava fazendo, Pai, para Te buscar. Oh Deus, bem-aventurados aqueles que Te buscam, que Te louvam. Por isso nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor morreu ali na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Essa cruz aqui do meu lado quer dizer que o Senhor não está mais aqui, Pai, porque o Senhor já ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor perdoa pecados. Não importa, meu irmão, qual pecado você cometeu,
Se você se arrepender, Deus, Jesus, Ele te perdoa nesta noite, amém? Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, uma boa noite a você que está aí na sua casa, amém? Glória a Deus. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão assistindo, que Deus te abençoe. Eu sei que você já recebeu muitos abraços, muitos beijos no dia de hoje, né? Que Deus te abençoe. Eu convido vocês a abrir a palavra, o livro de Salmos, amém? Salmos 92, glória a Deus. Salmos 92, o verso 13, 14 e o 15, amém? Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado porque tudo é permissão do Senhor. Tudo, o mundo gira porque o Senhor permite. O sol não nos queima, não nos derrete, porque o Senhor fez tudo certinho, Pai, na medida certa. Obrigado, Senhor Deus. Tu és que aquele que controla tudo. Deus é aquele, irmãos, que controla tudo. Tudo está na mão de Deus. Você parou para pensar já que se o mundo parar de girar, o que será de nós, né? Mas Deus, Ele sabe tudo, irmãos. Até a rotação da terra Ele controla, porque Ele que criou, né? Salmos 92, glória a Deus. O verso 13 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Nós que servimos ao Senhor, até na velhice, irmão, nós vamos ser viçosos, nós vamos ser fortes. Eu creio que quando você chegar nos seus 100 anos, você vai conseguir andar, caminhar, conversar, falar, anunciar a palavra, porque a Bíblia diz assim, irmãos, que aquele que serve a Deus, até na velhice, ele é forte, ele é robusto, ele tem saúde. E eu profetizo na sua vida essas palavras, o nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Feche teus olhos, até no celular, na sua casa aí, você que sabe, cante comigo bem alto. Não ligue para o vizinho, vai pensar, pode cantar bem alto, louve ao Senhor, amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canção. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti,
creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor fale conosco agora, Pai, através da Tua palavra. Usa, Pai, nosso pastor Marcelo, que todas as palavras que saírem da boca dele, Senhor, que venham a ser usadas pelo Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja, Pai, no nome de Jesus. Amém? Continue conectado, abençoado. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os vossos corações. Glória a Deus. Obrigado, Leonel. Obrigado, os meninos. Deus abençoe. Deixa eu só desligar aqui uma. Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja com todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Que maravilha, né, irmãos? Estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Hoje, dia do Senhor. Domingo à noite. Cometi um erro muito grave hoje. Não cumprimentei as mães bem cedo, né? Feliz Dia das Mães, irmãos, né? Que maravilha. Essas mulheres preciosas, valorosas, abençoadíssimas que edificam suas casas. Glória a Deus. Que maravilha. Eu quero nessa hora orar com você, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer uma oração para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Hoje, uma noite maravilhosa, muita festa na sua casa, muito macarrão, né? Glória a Deus. Muita lasanha. Que bênção, né, que foi? E agora nós vamos alimentar da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Leonel, vamos. Obrigado, Leonel. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos nesta noite maravilhosa. Nós estamos na sua presença, Senhor. Nós amamos o Senhor, a tua palavra, mas nós não podemos, Pai, deixar de entender quão maravilhoso é estar na tua presença, Senhor, porque não haveria em nós condição nenhuma de nos achegarmos ao Senhor, um Deus santo, o Pai da eternidade. E a palavra do Senhor diz que não há como ninguém se achegar diante do Senhor por justiça própria, por seus próprios méritos, pela santidade que alguém acha que tem, porque por mais que nós tentamos nos aproximar do Senhor, há sempre pecado em nós, e a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós nos achegamos ao Senhor pela cruz, no nome do Senhor Jesus, porque Ele, sendo santo, perfeito, cumpridor de toda a lei, Ele se torna pecado para que nós pudéssemos nos tornar hoje justiça de Deus e nos aproximarmos do Senhor. E nos aproximamos com o coração quebrantado. E quando estamos na sua presença, Pai, é impossível não nos lembrarmos da nossa condição de pecador. E quando estamos na tua presença santa, nós nos sentimos constrangidos e olhamos para dentro de nós e não vemos condição nenhuma. Por isso te agradecemos pelo sacrifício da cruz, que nos torna santo, pois a tua palavra nos diz: sede santo como é santo aquele que vos chamou. E não há como estar na tua presença. Mesmo nos tempos antigos, os sacerdotes, quando entravam na tenda, no santíssimo lugar, se não fosse achado nele perfeição,
ele seria destruído lá, porque ninguém, tendo o pecado, pode se aproximar do Senhor. Então te agradecemos, porque hoje nós temos uma intimidade com o Senhor Altíssimo. Pai, nós chamamos o Senhor de Pai, e o Senhor nos deu esse direito em Cristo Jesus. Estamos na tua casa, Senhor, hoje aqui. Esses dias são dias de trevas, Pai, sobre a face da terra. Estamos vivendo em tempos de profunda escuridão. Escuridão moral, escuridão do pecado, escuridão de tanto sofrimento neste mundo, aonde o Senhor nos disse: o mundo jaz no maligno. Mas neste lugar o Senhor tem cuidado de nós, e nós entendemos agora, Pai, diante da tua presença santa, o quão misericordioso e gracioso é o Senhor, que nos enviou o seu Filho amado Jesus, para que nós pudéssemos voltar à tua presença, pois a tua palavra nos diz que todos pecaram e perderam o direito de estar na tua presença. Mas entramos com ousadia por este novo e vivo caminho da cruz, e nos achegamos ao Senhor com sincero coração, e te adoramos nessa noite. Fala conosco, Senhor, que toda a escuridão seja dissipada da nossa mente, da nossa alma, todo o medo, toda a preocupação nesses dias terríveis em que as pessoas estão em profunda escuridão, mas o Senhor nos chamou para o reino do teu amor. Somos cuidados pelo Senhor, somos alimentados pelo Senhor. O Senhor nos mantém de pé, e nessa hora nos achegamos ao Senhor e te agradecemos pela cruz, pelo sacrifício. Fala conosco, Pai, nessa noite. Vem, Senhor, restaurar a alegria do coração daquele que está triste, do que está abatido, que está desanimado pelas ondas malignas desses dias, porque temos sido atingidos por elas. Mas a tua palavra também nos diz: para aqueles que o amam, Senhor, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, pelo que vocês vão comer, vão vestir, porque todas essas coisas, aqueles que não conhecem o Pai, eles andam muito preocupados, mas o vosso Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam antes mesmo de abrir a sua boca. Pai, que as pessoas que nos acompanham hoje, Pai, neste culto online, Senhor, aqueles que fazem parte do corpo da tua igreja, aqueles que estão ouvindo a tua palavra, nossos irmãos católicos, evangélicos, de todas as denominações, aqueles, Pai, que também não têm muita intimidade com o Senhor, mas nesses dias estão desejando tanto se aproximar do Senhor e estar também debaixo das tuas asas. Fala conosco, Pai, e que nós possamos compreender tudo o que a tua palavra nos diz nesses dias em que são dias de escuridão, mas aqueles que estão e são guiados pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Não andamos em trevas, mas estamos alegres, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Que maravilhoso. Quero convidar você a abrir o primeiro livro nessa noite que nós vamos ler, e eu creio que Deus quer falar conosco de uma forma muito maravilhosa e nos dar a tranquilidade que nós não estamos sozinhos nesse mundo, não estamos sendo levados aos ventos do acaso, dos acontecimentos, não, mas o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Você pode crer nisso? Que Deus está no controle de todas as coisas da sua vida, por mais tempestiva, por mais confusa que seja parecendo esses dias, Deus está no controle da sua vida. Quero que você abra 1 Pedro, glória a Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É importante você comer o churrasquinho hoje, você comer o macarrãozinho da mãe, né?
Foi um dia maravilhoso, de muita comunhão, muitas pessoas, apesar de não podermos estar juntos agora, né? Mas todo mundo pelas redes sociais, falando com os irmãos e com a família, com as mamães. Mas esses dias também são dias de muita tristeza, porque nesses dias nos lembramos daqueles que já deixaram a nossa vida. Eu lembrava hoje de alguns amigos que há praticamente 20 anos atrás nós estávamos servindo ao Senhor juntos. A pastora também lembrou de alguns irmãos que nós vimos, até lembramos de algumas piadas, lógico, piadas evangélicas, amém, irmão? Que eles contavam e nós íamos juntos, mas hoje já não estão entre nós. Pessoas muito mais jovens do que eu, e eles estão com o Senhor, né? Lembramos dele, e hoje é dia de nós falarmos de família e nos lembrarmos de muitas pessoas que já nos deixaram. Pais, irmãos de igreja. Esses dias, como o Dia das Mães, são dias que a gente, né, mexe com a gente, porque nós nos lembramos, passou um filme na nossa cabeça quando a gente era criancinha, né? E eu lembro da minha mãe. Minha mãe era muito carinhosa, passava a mão na minha cabeça e falava que ela era lindo, né? Acho que ela mentia lá logo cedo. Brincadeira, é uma verdade, porque toda mãe acha lindo, né, o seu filhotinho, e falava como era lindinho, como era bonzinho. Então eu me lembro, e como você se lembra hoje. Então nosso coração passa um filme, e nesses dias nós também nos lembramos como a vida passa depressa, né? A gente era criancinha, agora a gente tem que correr atrás das coisas, correr atrás da nossa vida, do sustento. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, verdadeiramente, irmãos, nós estamos vivendo dias de muita escuridão, né? Ninguém pode negar. Mas 1 Pedro capítulo 2 diz assim: mas vocês, a minha Bíblia, eu não sei se o Leonel vai colocar aí, mas eu vou te ler numa versão mais atual, né? Diz assim: mas vocês, 1 Pedro 2, 9. Eu louvo a Deus por você, igreja, que faz para a nossa igreja, que saudades. O Rubinho está até comentando, nós estávamos comentando aqui, que tem uma pesquisa que não é evangélica, que o que mais as pessoas estão sentindo falta nesses dias é de estar unido como igreja, né? De estar na igreja. Olha que coisa linda. Traduzindo, as pessoas estão sentindo falta de estar na presença de Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, e quando nós estamos todos juntos, a presença de Deus é inegável, forte, né? Nós estamos aqui em pouquíssimos irmãos, vou ressaltar, pouquíssimos irmãos, né? Mas quando nós estamos unidos como igreja, algo sobrenatural, é a presença de Deus. A palavra diz que quando nós estamos reunidos 2 ou 3 no nome do Senhor, Ele está no nosso meio, nós sentimos, amém? Quando nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Mas quanto mais corações, mais brasa, mais fogo, mais presença de Deus. Mas nós estamos unidos nesse culto aí. Eu quero crer que toda a nossa igreja, como todos, você, meu irmão, que não faz parte da nossa igreja, mas você, no momento de cultos, domingo, dia do Senhor, esse horário, nosso coração pega fogo e nós queremos estar perto do Senhor. Vamos lá, 1 Pedro 2, versículo 9 diz assim: mas vocês são uma raça escolhida, vocês são sacerdotes do reino de Deus, uma nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos do Deus vivo, que o chamou da escuridão deste mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram, mas agora vocês são povo de Deus, vocês são povo dele. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora a misericórdia de Deus alcançou a vida de vocês e receberam da parte o direito de serem chamados povo dele, sacerdote do Senhor. Glória a Deus, amém, irmão? Deus está falando com você, está falando comigo.
Você acredita que você é alguém escolhido de Deus nesse mundo? Como é que Deus escolhe uma pessoa, né? No mundaréu de gente, né? Como é que Deus escolhe uma pessoa? Eu não sei porquê, irmão, Deus escolheu. A palavra diz aqui que Deus escolheu você. Por que será que Deus escolheu eu e você? Porque muitas pessoas vão passar a sua vida, uns não vão acreditar que Deus existe, vão seguir linhas de filosofia e tantos pensamentos, vão ter a sua vida religiosa superficial, mas aqui diz assim, ó, mas vocês são uma raça escolhida por Deus, vocês são uma nação completamente dedicada para Ele. Ô, irmão, você sente assim? A sua vida é dedicada para Deus. E nessa noite maravilhosa, aqui fala que nós fomos trazidos da escuridão desse mundo para a sua maravilhosa luz. Irmão, o mundo está em escuridão. Já estava em escuridão antes mesmo desse mal vir à terra. Muitas pessoas já falavam, e você sabe disso, que o mal dessa geração, desse século, é a depressão. Então muitos já estavam numa profunda escuridão, e quando sobreveio mais esse fardo sobre a raça humana, muitos estão mergulhando mais profundamente na escuridão, na desesperança. Mas nós somos uma nação escolhida por Deus, e vivemos na luz do Senhor. Pode dar glória a Deus? A luz na nossa casa, a luz na nossa vida, a luz na nossa família. E no meio de toda essa escuridão, nós desfrutamos de uma alegria, de uma luz que só pode desfrutar quem sabe que não está largado os acontecimentos malucos desse mundo, os ventos que sopram e ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde, mas nós sabemos de quem nós somos e para onde nós somos, e nós sabemos de quem nós pertencemos. Diga glória a Deus. Você é de Deus, uma nação santa, um povo separado. Mas eu quero nessa noite compartilhar com você uma grande verdade. E essa verdade, ela fala de um povo que também foi escolhido por Deus, o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus, saiu da escuridão, saiu desse mundo. Deus chamou para ficar pertinho dele o povo de Israel, quando Deus os tira do Egito. E a palavra do Senhor diz que eles, irmão, eles cometeram um grave erro. Deus tira do Egito com mão forte e os leva, e os estava levando a Canaã, debaixo de uma nuvem, durante o dia caloroso, né, do deserto. Eles eram cobertos por nuvens. Deus, irmão, cobria eles, eles não tomavam nem sol. A palavra diz que eles na noite congelante do deserto, Deus acendia o ar-condicionado, um calorzinho, dormia tudo em volta da fogueira. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma comida para ele que nós nunca vamos comer nessa vida, chamado maná. E maná quer dizer, o que é isso? Uma comida que a palavra do Senhor diz que era comida de anjo. Irmão, você entende isso? Comida do céu. Deus dava para eles uma comida do céu tão maravilhosa, mas nada disso adiantou, porque Israel se perdeu. Israel se perdeu no deserto. Israel se perdeu porque eles... vamos falar de algo importante hoje aqui. Israel se misturou. Israel misturou o santo com o profano. Israel se perdeu. Eles se perderam, irmão, dentro do seu próprio coração, não no deserto, porque Deus estava levando eles, e a viagem seria muito rápida. Deus estava levando eles, mas Israel se perdeu no coração. No coração deles, eles se perderam. Eles foram tirados do Egito como escravos, mas o Egito não saiu deles. Eles estavam escravizados pelas coisas do Egito. Além de Deus ter tirado eles, estavam presos ainda. Mas hoje nós vamos falar sobre essa questão de misturar o santo e o profano. A palavra do Senhor diz que Israel se perdeu, e uma das coisas que mais Israel se perdeu foi na fornicação. E hoje eu quero falar sobre isso, porque nós somos uma nação santa, um povo separado por Deus, um povo que é de Deus. E eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. É importante nós lermos a palavra de Deus, porque se nós compreendermos
a profundidade, o comprimento, a intensidade que Deus nos ama, irmão, nós vamos deixar qualquer coisa desse mundo para ficar mais pertinho de Deus, né? Porque hoje até nós estávamos falando de uma comparação. Por que as pessoas não deixam algumas coisas para ficar com Deus? Porque é a mesma coisa de alguém fazer escolha. Se você tem uma moto 2018, né, bonita, mas alguém te oferece, eu vou te dar uma moto 2020, novinha, 0 km. Aí você faz uma escolha. A nota é igualzinha, ela só é mais nova. Mas você faz uma escolha. Se você é inteligente, fala, vou pegar essa moto que é mais nova e vou dar aquela, vou fazer uma troca tranquila. Porque as pessoas não trocam as coisas ruins por, né, coisas para ficar com uma coisa ruim, faz uma troca errada. Elas analisam o que é melhor para elas, o que tem valor. E muitas pessoas não deixam as coisas desse mundo porque não sabem o verdadeiro valor que tem as coisas eternas de Deus, porque tudo passa. Mas diz assim, ó, ora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. Ora, tudo isto que aconteceu e veio sobre as pessoas do deserto, Israel sobre o deserto, estavam escritas para que fossem para nós como um aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso é para nós, está falando de nós agora. As coisas que aconteceram no passado foram só um exemplo para nós que vivemos hoje no fim dos tempos, no fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que também não caia. Amém? Todos nós podemos cair, não é? E nós estamos falando hoje que nós somos um povo escolhido por Deus. Mas, irmão, o livro de Romanos, que é o texto que nós vamos estudar, nós estudamos hoje de manhã, vamos falar sobre ele. Paulo, o apóstolo da graça, ele, no livro de Romanos capítulo 1, você pode acompanhar comigo, Paulo descreve como é que nós somos aceitos por Deus. Como é que Deus nos aceita na sua presença? Porque, irmão, preste bem atenção, a palavra diz que todos pecaram e perderam o direito de estar na presença de Deus. Então, se todos pecaram e há pecado em nós, e irmão, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Como é que Deus nos aceita na presença dele hoje? A palavra diz que porque Jesus era santo e se fez pecado por nós, a palavra do Senhor diz que ele nunca pecou, nunca houve falha nele, ele cumpriu a lei. E porque ele foi perfeito, morreu por nossos pecados, agora ele que era santo se fez pecador e trocou o lugar conosco, porque agora nós que éramos pecador somos santos. E a palavra do Senhor diz que assim como Jesus é hoje, somos nós nesse mundo. Pode dar glória a Deus? Que coisa, que troca mais maluca é essa que Deus fez? Pegou o filho dele santo e jogou sobre ele os nossos pecados e levou ele à cruz, para que nós, que não estávamos nem aí com Deus e nem com Jesus, fôssemos feitos santo. A palavra diz que é exatamente assim, irmão. A graça, o favor que nós não merecemos. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus pagou o preço para nós. Prestem bem atenção que o entendimento que nós estamos querendo dizer hoje. Porque, irmão, a palavra diz que ninguém pode chegar diante de Deus com pecado. Mas, até mesmo na ceia, nós falamos que todos nós, quando vamos tomar a ceia, nós analisamos nosso coração e todo mundo acha um pecado. Não é isso? Então, como que é que nós podemos estar na presença de Deus se ninguém entra com pecado na presença de Deus? Porque os sacerdotes no Antigo Testamento, né, na lei, o sacerdote santificava a sua vida e ele entrava na presença de Deus, na tenda, no Santo dos Santos, mas se houvesse pecado nele, ele era fulminado na hora e saía. Ele vestia uma roupa de sininhos, o sininho tocava enquanto ele estava vivo, mas quando ele morria por causa do pecado, o sininho parava de balançar. Sabiam que o sacerdote morreu, então eles puxavam o sacerdote para fora. Então o pecado, ninguém que tem pecado pode estar na presença de Deus, porque estar na presença de Deus
é preciso que não haja pecado. Mas a palavra diz que nós hoje entramos com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus, no nome de Jesus. Pode dar glória a Deus? E você peca e eu peco, e João disse: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, tem um advogado diante do Pai, e se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os vossos pecados. Então hoje nós estamos vivendo a época da graça. Pode dar glória a Deus? Errou agora, pediu perdão para Deus com sincero coração, é perdoado. Olha que maravilha. E nós estamos sim diante de Deus agora, o Deus Santo, e nós estamos na presença dele em nome de Jesus. Que maravilha, meu irmão. Então nós temos que viver dando glória a Deus. Porque, irmão, preste bem atenção, estar na presença de Deus é muito mais do que estar numa igreja e você, faço parte, eu estou com Deus agora. Não. Estar na presença de Deus é estar na presença da vida. Porque Jesus morreu por nós e Ele destruiu a morte por nós. Agora nós não vamos mais provar a morte. Você pode dar glória a Deus? A morte foi banida. Então, estar com Deus é estar na presença da vida. E você tem que estar na presença da vida e fazer essa decisão enquanto você está vivo. Porque a palavra diz que ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois que ele morreu, perdeu o direito. Você precisa tomar uma decisão de estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus é preciso pedir perdão. A palavra diz: se for batizado, crê, peça perdão e a salvação é de graça. Mas, irmão, estar na presença de Deus e nos mantermos santos vai ser uma luta constante até o final da nossa vida. Nós vamos estar na presença de Deus, aprendendo da graça de Deus, mas hoje nós vamos falar, e isso é o que eu quero chegar, a uma lista de quem está incluído nessa lista. Eu estou falando de povo de Deus, não estou falando daqueles que vivem longe de Deus, não entregaram sua vida para Jesus, mas eu estou falando de uma lista, nessa noite, como falei de manhã. Se alguém está nessa lista, não entrará no reino de Deus. Isso é muito sério. E aí as pessoas medem um pecado. Não, porque quem é pecado é aquele que rouba, é aquele que mata, é aquele que está no pecado do homossexualismo, né? É aquele que está no pecado, não tem medida para pecado. Tanto faz aquele crente religioso que veste um uniforme bonito e dentro do coração dele, ele odeia, ele mente, ele tem ódio. Tanto faz ele como aquele que vive na prostituição, né? Essa palavra diz de uma lista que todos que estiverem incluídos, eles não herdarão o reino de Deus. E está falando de crente, de quem é de Deus, amém? Falando, irmão, hoje com igrejas, nossos irmãos evangélicos, irmãos católicos. Então não existe um segmento da sociedade que está perdido, né? Hoje fala-se muito, né, dessa questão do homossexualismo, falamos sobre isso, né? E nós amamos, temos na nossa igreja assim irmãos que têm essa luta, que amam a Jesus, que estão lutando, e eles são pessoas maravilhosas, né? Mas eles têm essa luta. Como aquele que tinha uma amante, por exemplo, antes de se converter, 20 anos apaixonado por ela, mas agora que se converte, ele deixa aquela amante, uma vida, né, para viver só com a mulher dele, com a família dele. Então não é um segmento da sociedade, não. Nós estamos falando hoje aqui da palavra de Deus. Nós estamos falando de critérios para quem diz que é de Deus, né? E para quem quer ser de Deus, eles precisam viver nesses critérios. E hoje nós estamos falando desse assunto tão importante, porque, irmão, é uma grande verdade. Nós estamos vivendo nas dores de parto, o final dos séculos. Nós estamos chegando, irmão, no final. Nós estamos vivendo uma época espiritual, meu irmão, e é algo profético que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos vivendo esses dias, fala sobre, né, pragas como essa,
que até então não era global, mas agora no nível global, nunca houve igual tem. Rumores de guerra, você já sabe, Mateus 24 fala sobre isso, mas preste atenção, esses dias nós temos também, e tem aumentado os falsos profetas, né? Não teve aí umas profetadas fortes esse tempo, né? Ontem foi o último dia de escuridão, né? A palavra diz que nos últimos dias enganaria até os crentes, irmãos, mas a palavra diz que nos últimos, presta atenção, o que virá ainda, vão ter acontecimentos na face da terra que vão enganar crente fiel, porque eles vão ver sinais no céu. Não vai ser uma coisa produzida, não, vão ser sinais que o próprio diabo vai fazer, e eles vão falar, então, eu estou vendo, é uma coisa real. Os dias, nós estamos vivendo esses dias, falsos profetas, né? Nós estamos vivendo tudo isso que está acontecendo. Já falamos, no começo do século teve, né, irmão? 1844, desapontamento, que todo mundo ficou esperando Jesus. Jesus não veio, muitos perderam a sua fé. Teve agora nos anos 70, uma outra, que ele viria e não veio. Então você vê que tudo está se cumprindo. E agora nós estamos falando a igreja do Senhor, a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja, aqueles que pertencem ao Senhor. Se você é do Senhor, então você precisa viver nesse parâmetro, né? Que nós estamos falando uma lista, vou dar uma lista hoje aqui de quem entrar. Não, se você tiver numa dessa, irmão, porque eu quero falar também de um outro versículo que diz assim, irmãos. As pessoas vão falar sobre abandonar o pecado assim, eu não posso, eu não consigo, eu já tentei abandonar o vício da bebida, o vício das drogas, o vício da prostituição, eu já tentei. Você vai ouvir, eu vou ouvir falar isso, mas não é uma verdade. O pecado é opcional. O ser humano é tão inteligente que ele tudo que ele quer, ele consegue, meu irmão. Ele é obstinado, ele vai. Não é à toa que as pessoas chegaram na lua, no espaço, faz o que faz. Porque quando o ser humano está determinado a conquistar alguma coisa, ele vai a fundo e ele conquista. Então, olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Não, eu não consigo deixar aquela minha amante, eu amo tanto ela, eu não posso viver sem ela, eu não posso. Coração dividido, né? Não. Se você, é hora de fazer uma escolha. Deus tem algo muito maravilhoso, a vida que Deus tem para você é eterna. Pode dar glória a Deus. E a palavra diz que se você deixar qualquer coisa nesse mundo, qualquer pessoa por amor de Cristo, nessa terra Deus vai te dar 100 vezes mais, você vai ter muito mais alegria. Nós temos aqui na igreja irmãos que foram viciados no crack. Eles o crack não tem cura. Não, foram viciados no crack, servem a Deus, estão alegres. Foram viciados na bebida, tiveram uma vida de prostituição, homossexualismo. Mas as pessoas vão dizer, não, eu não consigo, é mais forte do que eu. A palavra diz assim, irmão, 1 Coríntios capítulo 10. Sabe o que Deus está falando com a gente? Nesses últimos dias, irmãos, que a palavra também diz que o justo viverá da fé. Nós estamos vivendo milagres maravilhosos. A nossa vida é uma vida de milagre. Deus cuida de nós. Ontem à noite eu deixei um carro, né, Leonel, na frente, deixei o carro lá na frente desse carro. Eu não testemunho como Deus cuida de nós nesse mundo, né? Deixei o carro, estacionei em frente de casa. Aí fiquei tocando, conversando, brincando com as meninas, né? E aí pedimos uma pizza, glória a Deus. Se não sei se pediu, peça para o Luizinho, né? Quando o pizzaiolo, quando chegou o homem da pizza, né, o entregador, eu olhei, abri o portão, falei, olha, o que aquele carro está fazendo lá na outra rua? Eu deixei esse carro aqui, estacionei em frente, bem estacionadinho. Quando eu olho, o carro estava, presta atenção, minha casa fica no meio do quarteirão. Ele atravessou a rua, ele estacionou na metade do quarteirão, e não estava na frente de nenhuma garagem, parado tão perfeitamente na guia, como eu nunca conseguiria estacionar, porque eu sou ruim de estacionar, como nunca. Eu falei, mas como isso? Falei para o moço da pizza, mas eu parei esse carro aqui, como está lá? Não, acho que o senhor deve ter bebido. Não bebi, né? Não fala isso aí não, para. Como eu estacionei aqui? Irmão, simplesmente eu cometi um pecado. Eu esqueci de puxar o freio de mão, que a pastora sempre fala, puxa o freio de mão. Poderia ter passado em cima de uma criança, causado um acidente, mas olha como que vocês são povo de Deus, são escolhidos de Deus, ainda quando nós pecamos, erramos, porque foi um
pecado muito grave, né? Consequência, distração. Eu acredito, o anjo entrou dentro do carro, né? Entrou lá correndo no carro e foi dirigindo de ré. O anjo, foi imaginando, o anjo passou a rua, atravessou a rua, Jorginho, que é isso? Estacionou, não em frente, estava entre dois portões, um portão aqui, outro portão lá. Ele parou tão perfeitamente que quando eu fui lá ver o que estava acontecendo, eu falei, não acredito, eu nunca estacionaria assim. Estou falando de andar com Deus. Ainda que a gente erra, que a gente se distrai, que a gente cometa erros, poderia ter matado alguém, atropelado alguém, causado, mas a misericórdia de Deus para aqueles que são povo, para você, irmão, para mim, que somos povo de Deus. Irmão, Deus cuida de nós somos povo escolhido. Você pode dar glória a Deus. Ainda que esteja ruim a situação, eu vou te falar, Deus está trabalhando na tua vida e vai ficar de um jeito a tua vida. Se você, Isaías disse, você é de Deus, espera que Deus faça alguma coisa. Deus trabalha, desde os tempos antigos nunca houve um Deus além do nosso que trabalha para aqueles que nele confiam. Diga glória a Deus. Até anjo motorista tem, eu não sabia. Glória a Deus. E eu estou falando como é maravilhoso nesse mundo de trevas, nós sabemos que nós somos de Deus. Mas, irmão, nós não podemos cair no erro que Israel, que era um povo de Deus, andava debaixo da nuvem. Eles cometeram o erro de misturar o santo com o profano. O que é isso? Olha o que diz aqui. Estamos falando de pessoas que dizem assim, não, eu não posso ainda abandonar isso, porque para seguir a Jesus eu não estou pronto. Sabe que Jesus encontrou com um príncipe uma vez, a vida dele era muito boa, ele devia ser milionário, devia ter jet ski, naquela época não tinha, né? Mas ele era milionário, moço rico, um príncipe. Mas Jesus disse para ele, olha, porque Deus olha no nosso coração. E era um moço religioso, porque Jesus pergunta, você conhece mandamentos? Sim, inclusive cumpro todos eles. Olha que mentiroso, ninguém conseguiu cumprir a lei. Já começou mentindo para Jesus. Não, desde a minha mocidade eu observo os mandamentos, eu sou muito zeloso. Então, ele diz, o que eu faço para entrar no seu reino? E Jesus diz assim, se você quer entrar no meu reino, vende tudo que você tem, alimenta aquela família que está morrendo de fome ali. Aquele que está doente não tem dinheiro para o tratamento, abandona, recolhe aquele que não tem casa, pega essa fortuna e começa a amar o teu próximo, porque o mandamento que Jesus disse para nós resume em 2, diz, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, você pode abandonar qualquer coisa por amor de Deus, que vai ficar melhor. E o outro, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, não, tudo isso eu tenho feito. Vende tudo. A palavra do Senhor diz que ele fica muito triste, abaixa a sua cabeça e vai embora. Como muitas pessoas vão ouvir essa palavra hoje e vão decidir seguir o seu caminho, ou abandonar alguma coisa. E as pessoas vão falar, não, mas eu não posso, eu não consigo, eu estou lutando tanto, eu não consigo parar de beber. A gente fala às vezes de fumar, né? E cada um fuma, faz o que quer da vida, claro. Mas o pecado o fumar é um pecado, mas não faz mal para ninguém, não, faz mal para os seus filhos, estão lá, né? Mas a palavra diz, por que fumar? Porque, irmão, eu já estive acompanhando fim de pessoas sem garganta, verdadeiros, irmão, cenas horríveis, perderam a sua garganta, seu esôfago, porque brincaram anos com uma coisa que não tinha perigo, né? Mas tudo que Deus manda a gente tirar da nossa vida é para nos fazer mais abençoado. Pode dar glória a Deus, acredita que Deus te ama? Deus te ama, irmão, por isso a palavra dele é maravilhosa. Mas a palavra diz aqui, não consigo vencer esse mal. Não, meu pai fumou 30 anos, ele disse que foi difícil. Ele lutou, abraçava o vaso sanitário, chorava, ai Deus me livre, eu quero participar da tua obra, mas não posso porque estou preso nesse vírus. Chorava, abraçava o vaso, mas lutou alguns meses e foi liberto. Diga glória a Deus. Nunca mais se lembrou disso. E isso serve para tudo. Vamos falar tantas coisas, né? Mas a palavra diz aqui, hoje nós temos também visto muito isso. Eu tenho que falar isso, né? Nós estamos falando para o povo de Deus, você que é de Deus. E nós vamos falar uma lista aqui, depois você vai entender o que eu estou te falando. Hoje eu estou vendo muitos filhos de pastores, filhos de crente, saindo do armário, né? Não, eu sou assim, eu sempre fui assim. Não. A palavra diz que o ser humano, ele tem a capacidade sempre. Não, mas eu sou desde criança. Não, sempre, depois que ele conhece algo melhor do que isso, como uma vida com Deus, ele pode fazer a opção de deixar.
vício e tudo. Não, não consigo, você é mais forte do que eu. Irmão, isso não é uma verdade. Porque se você entendesse que a sua vida dependesse disso, você deixaria? Se tivesse em perigo de vida, você abandonaria isso? Eu digo, a palavra salvação, ela é muito profunda na Bíblia, porque ela fala sobre salvar pessoas, não só do inferno, mas da destruição eterna da sua alma, mas também fala de salvar dessa vida. Sozo, a palavra em grego. Mas olha o que a palavra de Deus fala sobre essa questão de não consigo vencer. Não é porque você não consegue, irmão. Hoje nós estamos falando abertamente que você não quer, que você você acha que aquilo que você poderia trocar por essa sua fraqueza não vale tanto a pena. Você acha que tem um valor muito maior você ficar com isso do que você se apegar a Deus, que é a própria vida. Olha o que a palavra de Deus de 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, ó: não sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus, olha aqui diz: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as suas forças humanas. Deus é fiel. Olha o que está falando aqui, que Deus é tão fiel que Ele não manda uma luta que a gente não possa suportar, algo que a gente não possa aguentar. Você tem uma opção. A palavra diz aqui, ó: não vos sobrevirá tentação alguma que não ultrapasse essas forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que você possa suportar, mas com a tentação Ele também vos dará um meio de suportar e sair da tentação. Pode dar glória a Deus. O que a palavra de Deus diz? Mas hoje existe, né? É uma verdade, existe um evangelho. Por exemplo, me falam, né, irmãos? Eu quero pegar bastante nessa questão, porque nós vamos estar incluídos na lista, que não é menos terrível do que um pecado do roubo ou de prostituição, não. Mas aqui fala essa questão, irmão, tão profunda, né? Porque é algo que hoje muitas famílias têm essa luta, né? Mas a palavra de Deus diz que há uma opção para isso. E ouço até falar sobre igrejas evangélicas gays. Eu quero registrar aqui que não existe igreja evangélica gay. Existe outra coisa, mas não é evangélica. Porque se for evangélico, está dentro do padrão. Então hoje as pessoas estão criando, né, igreja para tudo, né? Para doidão, né? Ouvi um cara falando esses dias olha, eu estava fumando um brau e Jesus estava comigo. As pessoas acreditam nisso aí, irmão. Espera aí. A palavra está dizendo que não é assim. Que não é assim não. Olha o que diz aqui, querido. Estamos falando hoje de como viver a vida de Deus, né? Porque, irmão, é Deus, é maravilhosa a vida com o Senhor. Mas olha o que diz aqui. 1 Coríntios 5:11. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Não estamos falando isso aqui, ó, que você não pode ter amigos que bebem, ou que fumam, ou que tem uma vida maluca, ou você não deve ser amigo de uma pessoa porque ela é homossexual. Não, nós somos a luz do mundo e nós temos, irmão, que falar de Jesus, trazer elas para Deus, ajudar elas a ser curada. Mas nós estamos falando nessa noite aqui, que não é para nós não nos associarmos com essas pessoas, não, porque Jesus nos enviou para salvar o perdido, não é isso? Mas também não vão se perder, né? Porque olha o que 1 Coríntios capítulo 5:11 fala para nós não nos associarmos com quem diz que é de Deus e faz essas coisas. Não é que aquele que, não. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, Paulo falando, o mesmo pregador da graça, presta atenção, o mesmo pregador que fala sobre a graça, porque hoje a graça está assim, meu irmão, está se perdendo, estão tendo vários segmentos evangélicos, estão falando sobre a graça, mas a graça, nós vamos ler o que é a graça aqui. A graça é o favor de Deus para nos perdoar dos pecados, ainda que nós não merecemos, mas se Jesus morreu, nós temos que deixar o pecado e não viver mais no pecado. Amém, igreja do Senhor? Com quem que nós não devemos nos associar?
Mas agora Paulo está escrevendo, escreve a Coríntios, mas agora eu vos digo que vocês não devem ter amizade, nem os associar ou comer junto com aqueles que se dizem irmãos, mas são devassos, são avarentos, idólatras. Irmão, preste bem atenção aqui, quando fala devasso, é todo tipo. Porque hoje, né, meu irmão, é assim. As pessoas, vamos falar nisso, as pessoas podem estar na igreja, no louvor, mas elas saem daqui e vão para o motel, né? Ah, porque é a graça, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados, até o que eu não cometi Ele já perdoou, é verdade. Mas quando há verdadeiro arrependimento, amém, irmão? Hoje nós estamos falando que nós estamos vivendo os últimos momentos, eu acredito nisso, que nós estamos vivendo as dores de partos que começaram agora. As coisas vão ficar mais complicadas, né, irmão? Já tínhamos problemas climáticos, problemas, irmão, sociais, problemas de tudo quanto é tipo. Agora, essas coisas nós estamos vivendo. Mas vocês não devem se associar com esses que se dizem ser irmãos, mas são devassos. Sabe, irmão? Casa de crente que conta piada suja e todo mundo ri junto, né? Vamos assistir um Big Brother junto, né? A palavra diz que até o que eles fazem oculto é vergonhoso. Agora o Big Brother, irmão, tem câmera, você sabe o que acontece. Mas tem o crente, nós vamos ver quem vai ser eliminado. Quem vai ser eliminado é você, se você não parar de ver esse negócio do Big Brother do céu, amém? Não, mas não tem nada a ver, não. Fazenda, né, meu irmão? Esses realities aí. A palavra diz aqui, ele é crente, mas ele faz essas coisas, ele é um crente moderno, né? Não, ele é moderno. Irmão, Deus não muda. Olha o que diz aqui: não vos associe com essa gente, os que forem devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, gente que fala mal, beberrões. Não, mas aí fala, não, falando de gente, povo de Deus, tá, irmãos, né? Aqui fala os beberrões, bêbados, não são só aqueles que ficam embriagados, não, é a pessoa que fala assim, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Mas ela não consegue deixar aquilo, ela não consegue deixar, então para ela é difícil, porque ela não consegue deixar. Mas imagina, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, não é isso? Se nós não formos isso, nós vamos ser pisados. Não é por homem, não é por demônio, viu, irmão? Porque há um demônio que acompanha o espírito de bebedeira. E aí, o pai, né, tá lá o crente, mas meu pai, ninguém sabe que ele bebe na igreja, né? Ele vai lá, ele toca, ele canta, ele ora, ele está lá na igreja. Mas ele bebe lá no fundo. Mas aí o filho que está vendo fala assim: meu pai é um mentiroso, duas caras, porque na igreja ele é um e ele bebe escondido, na casa é outro. Aí, irmão, aquele espírito já começa a operar na casa dele. Quando ele menos espera, o filho dele está com uma turminha que está bebendo até cair com 13, 14 anos de idade. E crente. Por quê? Porque nós não devemos misturar o santo com o profano. Irmão, chegou a hora. A palavra do Senhor diz assim, quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está limpo, limpe-se mais ainda. Porque é chegada a hora. Não estamos de brincadeira, irmão. A coisa está séria. A coisa está séria. Olha o que diz: não vos associe com ele. E eu digo mais ainda: nem comam junto com eles. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Louva a Deus pela sua vida, irmão. Graças a Deus que você está vindo essa live. Você evangélico, católico, graças a Deus que você está ouvindo. Congregação cristã, né? Tem irmãos que da congregação que participa com a gente aqui, eu acho legal, né? Eles, puxa, assiste, eu acho tão bacana isso, né? Olha o que fala aqui, irmão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a nenhum jugo desigual com o infiel, porque o que se associa, que sociedade tem entre a justiça e o injusto? Injustiça com a justiça. Que comunhão há entre a luz e as trevas?
Então, irmão, nós não podemos mais admitir sermos crente agente secreto, né? O crente agente secreto é aquele que ninguém sabe que ele é crente, mas lá no fundo, lá no fundo, ei, eu sou, amém? Peraí, a palavra diz que nós temos que ser a luz do mundo, que nós não podemos nos associar, sabe, irmão? E quando nós falamos de idolatria, por exemplo, a idolatria ela é considerada o mesmo nível de feitiçaria. Você sabe que feitiçaria é um dos piores, né? O pecado não tem nível, mas esse daí, a feitiçaria é associação a demônios, né? Quando você conversa com alguém que você acha que é o seu parente, não é, porque são demônios, né? Porque aquele que morre não volta mais. Então a idolatria é comparada à associação, a feitiçaria, que é a idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é só você se assentar diante e você orar. Ah, não, mas não é, eu não estou idolatrando, eu estou venerando, que dá na mesma, né? Ah, não, é só uma lembrança. Não, a palavra diz que você não pode, nós servimos o Deus invisível, né? Romanos diz que ninguém pode dizer que não existe Deus, porque Deus se manifesta na criação do mundo inteiro. Tudo que existe, os grandes mares, é Deus. Se alguém disse, isso não é verdade, porque Deus se manifesta em tudo. Mas a idolatria não é só se sentar diante de uma imagem. Isso é muito grosseiro. Mas a idolatria é você... A pior idolatria que tem, eu vou ler depois aqui, diz assim, ó, é a idolatria em que o ser humano adora ele mesmo, se adora. Ele adora ele, adora o estilo de vida dele, e ele não deixa aquele estilo de vida por nada, porque há uma idolatria na vida dele, né? Aquilo é mais importante que Deus, e se for necessário ele ficar longe de Deus para não deixar aquilo, isso é idolatria, né? Então, olha o que diz Tito, diz assim, ó, 2,15. É bom, irmãos, você sempre trazer, vai anotando. O celular tem alguns aplicativos que você marca, né? Vai escrevendo. Comece a marcar a palavra de Deus, a entender a palavra do Senhor. Olha o que diz Tito. Vamos falar, não, mas tem isso na Bíblia? Tem, Tito, né? Tito 2:11 a 15 diz assim, ó, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo, perdão, vou começar aqui do versículo 11. E isso aqui é a graça, está falando, descrevendo a graça. Então vamos lá. Guardando a bem-aventurada esperança. Perdão, começa um pouquinho antes, perdão. Essa é a verdadeira graça. Versículo 11. Vamos lá, agora vai. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada e é manifestada a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, essa é a graça, e a concupiscência, as coisas mundanas, vivamos neste século presente, sóbrios e justa e com uma vida santa, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Fala da volta de Jesus, o qual se deu por nós para nos remir de todo o pecado e nos purificar de toda a imundícia, e para purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Olha o final, diz assim, fala disso, é o que nós estamos fazendo hoje, exorta o povo a compreender isso com toda a autoridade, e que ninguém despreze esta verdade. Tito. Então, irmãos, nessa noite nós estamos falando de algo importante para nós, que é vivermos, somos servos de Deus, há uma diferença entre nós, mas Israel se perdeu no deserto, e muitos servos de Deus estão se perdendo nesses dias, se associando às coisas, porque a palavra diz, sede santo,
como é santo aquele que vos chamou. Olha isso aí, 1 Pedro 1,15. Estamos lendo muitos textos hoje, mas é importante entender. Mas, achou aí? 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,16 agora. Porque como está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, meu irmão, nessa noite, tudo isso que nós estamos falando resume numa coisa só. Ninguém pode dizer que não pode abandonar nada desse mundo para seguir a Jesus, se fizer análise do que é mais importante. Porque as coisas nesse mundo passam rápido, irmão. A vaidade passa rápido. Outro dia eu vi alguns jovens dizendo: não, mas eu tenho um corpinho bonito, né? Eu estou no auge da minha vida, eu preciso aproveitar. E quando se fala aproveitar, né? Se fala, amém, irmão? De realmente se deitar, né? Com outras pessoas. Hoje nós estamos falando, eu estou falando para jovens evangélicos, pais e mães, porque hoje está assim, né? Filho vai sair, leva a camisinha, né? Até crente, vai sair, filho, leva a camisinha. Filha, vai sair, leva a camisinha. Irmão, essas coisas, eu quero ler agora a lista, que nós falamos tanto, né? E essa lista não é, irmão, preste bem atenção. Essa lista é para a igreja, amém? Paulo está escrevendo aqui para a igreja. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os injustos não terão herança no reino de Deus? Estou lendo 1 Coríntios 6, capítulo 6, de 9 a 10. Irmão, presta bem atenção, olha o tempo que nós estamos vivendo. Isso é uma notícia verdadeira. Roubaram máscara, irmão. Os caras estão desviando dinheiro, né, de auxílio para as pessoas comerem. O crime do colarinho branco, né? Pera aí, irmão, né? Os injustos não herdarão. Irmão, as pessoas não têm temor de nada hoje, né? A palavra de Deus diz aqui, ó, que quem faz isso não herdará o reino de Deus. Os injustos. Eu estou falando com o povo de Deus aqui. Você age com justiça? Você gosta mais de um filho do que o outro? Você dá mais assistência para um do que o outro? Você socorre mais um do que o outro? Você gosta mais de um do que outro? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Agir com justiça. Saibam que os injustos não herdarão o reino de Deus. A lista segue. Não errem. Não se deixem enganar, nem os devassos. O que são os devassos, irmãos? Os que agem de uma maneira devasso, quer dizer o mais alto nível de imoralidade, você sabe, né? Hoje nós encontramos festas, rave, né? Que tem sexo grupal. Vamos falar a verdade, né, irmão? Vamos abrir logo aqui. Aí vai o crente lá no meio, né? A mãe, o cara tá lá, a mãe dele tá orando por ele. Aí explode uma bomba lá, morre, alguém dá um tiro. Quem que acerta? O primeiro que acerta é o crente lá no meio. Porque aqueles que já são do diabo estão na mão do diabo. Mas aqueles, meu irmão, você que é de Deus, irmão, nós não podemos brincar. Porque o diabo está de olho em nós, nos nossos filhos. Hoje o que tem filho de crente saindo do armário, igual eu falei, nunca vi isso. Ah não, agora pode, né? É a graça. Não pode, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, os devassos, os idólatras. Já falamos sobre idolatria, que não é só imagem.
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Quando fala sodomita, meu irmão, fala também dessa área, porque você sabe que o pecado de Sodoma e Gomorra está envolvido a área sexual, né? A área sexual é forte, irmão, né? E a palavra está dizendo aqui, olha, mesmo que o crente, né, casado, na igreja, de madrugada ele vai lá no computador, meu irmão, ou mesmo deitado na cama com a mulher dele dormindo, e ele na cama com o celular. Hoje é assim, o pecado está na palma da mão, né? Então quem é mais culpado? O homossexual? Quem é mais, que está mais no pecado? Não, pode ser o religioso da igreja mais rígida, que veste certinho, do jeito que tem que vestir, mas se no coração dele, Jesus disse isso, meu irmão, que aquele que olhar, ou dentro do seu pensamento, pensar em alguma coisa, já pecou. Então não tem nível de pecado. Não vamos falar, e ninguém pode acusar, a igreja é contra, qualquer classe da sociedade. Não, nós não estamos falando de classe da sociedade, nós estamos falando da lista de que o Espírito Santo revela a Paulo, daqueles que não entrarão. Pode ser crente, pode não ser crente. Se está na lista, meu irmão, os sodomitas, nem os ladrões. Irmão, já vi isso. Coisas eu já vi, né? Pessoas roubar dentro da igreja, né? Já vi isso aí, meu irmão. E a palavra diz assim, olha, né? A gente está falando de tudo que é sujo, né? Tudo que... Irmão, Deus vê tudo. Ladrões. Aí daqueles que escandalizam o evangelho, roubando, viu, irmãos, né? Porque a palavra diz assim aqui: ai daqueles que escandalizaram algum dos meus pequeninos por causa de você, pastor, ou de você, alguém, né, que tem um cargo na igreja. Aquele que nem conhecia nada, agora fala: nunca mais quero saber de crente nem de igreja, porque depois do que eu vi, a palavra diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar, do que alguém escandalizar. Não queiram muito ser pastor, a palavra também diz, porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado, né? Nesses dias eu tenho, irmão, mais do que nunca, tido um temor muito grande de falar da palavra de Deus, porque a mim vai ser cobrado muito. De você também, pastor, você que faz ministro louvor, você que está envolvido com a obra de Deus. Aqui diz mais aqui, ó: nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes. Crente fofoqueiro vai entrar no céu? Não, amém. Meu Deus, mas vai ser uma surpresa no céu. Ô louco, mas a irmã do circo de oração, né? Porque a maioria dos círculos de oração vira um circo de oração, porque na verdade ora 50% e o resto fala mal dos outros, né? Não, a palavra diz aqui, ó, os maldizentes. Tem que cortar isso, irmãos, no meio da igreja. Ah não, eu vou falar da irmã Godofreda, porque é só para nós orar por ela. Não estou fazendo fofoca, né? Ah, irmão, daqui a pouco todo mundo está sabendo na igreja. Porque os maldizentes, então, nós estamos falando hoje, irmão, de estar na presença de Deus. Me avisa aí, estamos acabando já. Mas hoje, muitos estão brincando de ser crente. Não é isso? E há muitos tipos de evangélicos, né? Evangélicos que estão levantando hoje, né? Hoje qualquer pessoa abre uma igreja, né? As pessoas até usam isso para ridicularizar nós, servos de Deus. Me falaram uma frase uma vez, né? Horrível, nojenta. Mas tem culpado para essa frase, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, irmão. Né? É isso aí, meu irmão. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó. Paulo, pregador da graça, também diz o seguinte, presta bem atenção: que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo e darmos conta de tudo que nós fizemos por parte desse corpo mortal. E naquele dia vai ser revelado todos os segredos dos corações dos homens. Então hoje, meu irmão, nesses dias em que nós estamos,
olha, irmãos, nós estamos privados de poder, nunca teve isso, se reunir como igreja. Nunca vi isso na minha vida, nunca vi, desde 80 e pouco que eu me converti, eu nunca vi. Temos que ligar para irmão e falar, hoje muitos irmãos queriam vir, muitos irmãos, né, do grupo de risco, eu tive que falar, irmãos, não venha, não temos essa liberação. Onde, irmão, já se viu, não podemos estarmos juntos como igreja. Se você não percebe que as dores de parto começaram, meu irmão, e que verdadeiramente as coisas vão ficar muito sérias daqui para frente, né? Então, olha o que diz. Quero ler mais Gálatas, que fala da lista. Também há uma lista em Gálatas, presta atenção. Isso aqui é perigoso, irmão. Não entrarão no reino, Gálatas 5, 21. Os invejosos, meu Deus. Sabe o que é inveja? Você sentir tristeza quando alguém fica alegre, compra um carro novo. Quando o seu irmão, seu irmão querido, ele compra um carro novo, meu Deus, irmão. O irmão aparece na frente da igreja com o carro novo. Aqui dá um revertério, que ele se mexe, ele dá uma coceira nele. Ele fala, como pode? Não fala mais dentro dele, né? A inveja, crente invejoso. Inveja. Irmão, olha que sério nós estamos falando hoje aqui. Deixa eu até dar uma limpada no meu óculos, está embaçado. Irmãos, aqui nós estamos falando de uma lista que Paulo fala para a igreja dos que não entrarão no reino de Deus. Hoje você na sua casa, irmão, se você é um pai, mãe, no dia das mães, se você tem um filho que você observa isso, ou dentro da sua casa observa isso, comece a orar e comece a dar um jeito na vida. Começa a falar com eles. Eu vejo que esse menino ele não quer saber muito da igreja, mas quando se fala de um churrasquinho ou de uma festinha, ele vai, fica animado. Quando ele vai na igreja, ele tem aquela cara triste, amarrada, mas quando fala de churrasquinho, ele fica alegre. Se seus filhos, os nossos filhos não têm amor à casa de Deus, às coisas de Deus, nós temos que ficar preocupados, porque eles estão vivendo longe, né, meu irmão? Os invejosos não entrarão no reino de Deus. Os homicidas, não é só quem mata, não. Sabe a irmã, irmão? Quando ela vem para a igreja, ela faz aquela chapinha, muda o penteado, né, Leandro? E cabelo meio ficou bonito, fez uma luzes, né? Olha que português, uma luzes. Matou o português, né? E aí quando aquela irmã chega, né, associando dois aqui invejosos, né, homicida, aquela irmã fala assim: meu Deus, irmã, quanto dinheiro jogado fora, hein? Parece que abriram a porta do cemitério. Faz aquela brincadeirinha daí com outra irmãzinha. Irmão, você matou aquela pessoa com autoestima, jogou lá embaixo. Então, você que gosta de ficar fazer brincadeirinha com a vida dos outros, com a aparência dos outros, né? Com a igreja dos outros, né? Os homicidas. Sai desse ministério e vai para outro, né? Porque Deus não está aí. Você precisa de uma igreja mais séria, uma igreja mais que tenha mais doutrina, né? Ele está se convertendo agora. Quando ele estava no mundo, ninguém queria ele. Mas agora que você ganhou para Jesus, você veio para Jesus, agora todo mundo quer tirar ele e levar para a igreja. Por que será, né? Você mata a fé dele e fala: peraí, eu achei que era um lugar tão maravilhoso que tinha Deus lá, então Deus não está lá, e nem fica na sua igreja, nem na outra. Olha o que diz, irmão, estão falando da lista. A glutonaria, estou chegando no final. Glutonaria, irmão, presta atenção. Não entrarão no reino de Deus as pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos para comer. Ô louco, irmão, não, eu não consigo, pastor, eu não consigo. Não, o médico já falou que você vai morrer, eu não consigo. Não é que você não consegue. Olha lá, nós falamos de novo que ninguém é tentado ao que não pode suportar. Olha lá, nós voltamos de novo. Você não consegue, não, você não quer. É porque você não quer. Quando o ser humano quer, meu irmão, ele faz o que quer. É porque você não quer. Glutonaria, irmão, né? Glutonaria, comer bastante. Faz um exercício para o corpo, né? Aqui está falando das pessoas que não têm controle da sua carne, tá entendendo, meu irmão?
Olha o que diz aqui, vai acabar agora. Coisas semelhantes a estas, que estão escritas aqui, Paulo falando, em Gálatas 5:21. Acerca das quais eu, apóstolo Paulo, declaro, como já antes disse lá, nós vimos 1 Coríntios também 6, já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, que coisa séria. Muitas pessoas não gostam de vir ao culto na igreja porque elas não querem saber, porque o dia que elas sabem, elas se comprometem, né? Não, nem me fala isso aí, nem me fala, porque o dia que eu souber eu vou ter que fazer. nem fala comigo. Mas irmão, 1 Coríntios, vou acabar agora, 1 Coríntios 6, 15 e 16, é a última que eu vou ler. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo, que vocês são o templo do Espírito Santo? Tomarei, pois, o corpo de Cristo, que são vocês, e farei membros de uma meretriz, a palavra diz aqui. Por certo não. Ou não sabeis que os que se ajuntam à prostituta, meretriz, faz-se um corpo só com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Amém? Irmãos, deixa eu falar aqui só, isso não está falando das pessoas profissionais do sexo, não é isso. Aqui está falando, e hoje nós estamos falando de coisas pesadas, mas nós saímos da escuridão desse mundo, não é isso? Estamos falando de como é servir a Deus. E fora desse contexto não há, irmão, porque existe muita maneira subjetiva. Subjetividade é uma coisa subjetiva, é aquela verdade que você cria para você mesmo. Você inventa para você. Aí você vive aquela verdade que não é uma verdade absoluta. Mas eu não estou falando, eu estou falando que a palavra de Deus não é da igreja evangélica quadrangular, Assembleia, estou falando para servos de Deus. Se você é servo de Deus, você não pode se enquadrar, nem eu nisso. Aqui está falando não das profissionais do sexo, só não, lógico, mas eu estou falando dessa brincadeirinha que hoje tem no meio da mocidade, irmão, de ficar dormindo. Vou falar mais claramente ainda, tendo atos sexuais com qualquer um. O casamento não é só um pedaço de papel. Ah não, casamento é só um pedaço de papel. Lá em Israel ninguém casa no papel. Não, eu vou te dizer o que é o casamento. O casamento é o mais alto nível de comprometimento. Em Israel as pessoas estavam debaixo daquela tenda e eles se comprometiam numa festa diante da sociedade. Ó, agora essa mulher é minha, eu sou dela. E dizia também, preste bem atenção, nós somos uma carne só agora. Diante da sociedade de Israel, o rabino iam lá e então estava consumado. Agora no Brasil é diferente. No Brasil é uma coisa tão maravilhosa que, irmão, passa a mulher no nome do camarada. Olha só, não é que ela vai ser propriedade dele, mas eles vão ser um, não é isso? É o mais alto nível de comprometimento. Você faz uma festa de casamento, casa no altar, recebe a bênção, e você, no mais alto nível da sociedade, está lá. Nós somos um juridicamente. Isso é comprometimento. Aí vamos falar, vamos fazer um contrato. Irmão, contrato não é casamento, tá? Outra coisa que eu vou falar para você, não é para você, não, mas fica mais fácil assim, a gente leva, dorme, faz um test drive, aí se não gostou do modelo, troca. É assim mesmo. Como as pessoas se veem, né, irmão? Triste pensar isso. Eu vejo a minha filha, eu sei que você sabe, como a coisa mais preciosa. Então falar sobre isso, irmão, é irritar o mundo. Falar sobre isso, irmãos, a igreja, mas nós não podemos misturar o santo com o profano, porque nós somos uma geração santa. E cada vez que nós quebramos o princípio espiritual, o diabo arrebenta com a nossa vida, igreja. Arrebenta com seus filhos, arrebenta com o seu casamento, arrebenta com a igreja, arrebenta. Porque tem passagem livre para o diabo fazer o que quer. Mas quando nós entendemos essas verdades, irmão,
Porque já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne, agora viva para o Filho de Deus que se entregou por mim. Eu quero orar nesse Dia das Mães. Muitas mães, a maioria das mães choram hoje. A maioria dos filhos tem mágoas com as mães. Hoje não se pode mais falar sobre família, porque até mesmo nas escolas não se pode mais fazer festas específicas para a família. É o Dia dos Pais, porque muitos filhos não conhecem seus pais. Se você for mergulhar numa situação dessa, é tão triste. Um filho quer, irmão, há um buraco na alma das pessoas. Mas hoje é tudo normal, né? Fabricar até de, como é que fala de fabricado? Esqueci, tubo de ensaio, né? Porque não faz falta pai, não faz falta mãe, não. Faz, irmão. Nós estamos vivendo, irmãos, numa sociedade escura, num mundo escuro, numa geração, a doença do século é a depressão. Agora, né? Sabe por que as pessoas estão deprimidas? Porque elas olham para onde chegou a vida delas. E muitos não têm como voltar. Porque Davi também pecou, presta atenção, eu vou acabar agora, já falei 200 vezes isso, mas vou acabar. Davi pecou, matou, assassinou. E quando nasce Salomão, o nome Salomão quer dizer, esse menino é amado de Deus. Olha o que quer dizer o nome de Salomão, quer dizer, esse menino é amado de Deus. Quando Davi, ele casa, está com Betseba ali, todos olhavam para aquela, isso aí é um pecado. Davi matou Urias e casou com a mulher dele. Olha aí, como é que esse menino aí? A palavra de Deus diz que Deus perdoou o pecado de Davi, quando morre o filho dele, aquele filho do adultério. Mas quando nasce Salomão, Deus dá uma oportunidade e Deus perdoa Davi. Mas eu vou te falar uma coisa agora, estamos falando de depressão. Muitas pessoas, Deus perdoa os pecados dela, elas começam de novo. Mas por exemplo, o camarada, de repente o cara vem para a igreja, né? A moça vem para a igreja, mas ele já tem 15 filhos com outras mulheres. E aí ele casa com a serva de Deus, ele tem aquela mulher, vão começar uma vida junta. Mas a vida dessa pessoa, ela vai sempre estar atrelada, e muitas vezes a pessoa não vai conseguir realizar o que podia. Por quê? Aquele passado, as consequências vão trazer. É um exemplo. Mas então não tem jeito? Não tem jeito. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já ficaram para trás. Mas é preciso que o mundo físico saiba, e que o mundo espiritual saiba que você é uma nova criatura de verdade. Porque senão os homens vão te acusar, virou crente, não, aquele lá é do mesmo jeito. Não, mas ainda que os homens te acusam, diante de Deus, com a palavra de Deus, tem um advogado que é Jesus, e diante de Deus você está pronto para ser abençoado. Mas irmão, nós estamos falando de algo importante. E a depressão, hoje muitas pessoas estão em depressão, porque acham que a vida não vai ter mais jeito. Levanta da escuridão, diz a palavra, porque Cristo te esclarecerá. Nós estamos vivendo um tempo profético. E se você e eu não misturarmos, irmão, a nossa vida com as coisas desse mundo, se nós amarmos a Deus, pode vir crise, pode vir demônio, pode vir todo tipo de maldição, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que pode realizar todas as coisas, pode dizer: Ele é o meu refúgio. Mas hoje, se o teu coração, a palavra diz também, se o teu coração te acusa de algumas coisas, maior é Deus do que o nosso coração. Eu estou falando com o povo de Deus. Quero fazer uma oração hoje, para que você e todos nós, tudo que nos separa de Deus, não tenha medo de deixar, não tenha dó, não, larga, deixa para trás, vai embora. Porque Deus tem para você algo muito melhor, uma vida mais prazerosa, uma vida mais maravilhosa. Mas eu não sei amar de outro jeito, eu não sei entender. Não, deixa tudo, abandona tudo
Segue Jesus. Quero orar com você. Feche os seus olhos na sua casa. Pai, em nome de Jesus, entramos sim com ousadia diante do Eterno, Altíssimo. Estamos agora diante do Pai, não por nossa justiça própria, porque sempre haverá pecado em nós, nós vamos falhar, Senhor, mas nós entramos agora no nome de Jesus, e o Senhor nos vê através de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o meu irmão e a minha irmã se aproxima do Senhor hoje com um verdadeiro coração. Ouvimos a tua palavra, ouvimos tantas coisas, e esses são os termos de andar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu irmão que se achega agora em oração, perdoa o seu pecado. Ele que andou longe, que viveu talvez muitos anos, até mesmo dentro da igreja, mas nunca conseguiu abandonar certas coisas. Mas hoje o Senhor fala conosco, nos dando um alerta nesses tempos do fim, porque são as dores de parto, e a sua palavra se cumpre. E a palavra também diz que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Porque não há como estar com o Senhor e permanecer dentro dessa lista. É preciso tomar uma decisão. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o meu irmão possa entender que tudo é possível aquele que crê. Que aquele que vai deixar a amante, aquele que vai deixar a vida do pecado, aquele que vai deixar o roubo, aquele que vai deixar a dupla vida dentro da igreja, aquele que vai mudar de vida, aquele que vai abandonar os vícios, aquele que hoje ouviu a tua palavra tão claramente, e o Senhor vai falar daqui para frente muito claramente com o teu povo, porque nós fomos tirados da escuridão, como diz a Pedro, e fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. E todo aquele que diz que pertence a Deus, ao Senhor, ele precisa entender o sacrifício da cruz. Pai, em nome de Jesus, hoje, meu irmão, minha irmã, muitos não vão mais ouvir esse canal, não vão mais ouvir as lives, muitos não vão querer mais saber da igreja, muitos não vão querer saber desse ministério, porque a palavra do Senhor diz que abandonaram muitos profetas, não ouviram muitos profetas, e também não devemos cair na loucura de acharmos que todos vão ouvir o que o Senhor está falando. Mas hoje o Senhor lança à luz a vida de pessoas que há muito tempo estão lutando contra a escuridão desse mundo e não conseguem entender por que que não conseguem, Pai, estar totalmente livres, mesmo tendo entregado a sua vida para Jesus há tanto tempo. Mas que nessa noite o Senhor possa invadir o coração desse jovem, dessa mãe, desse pai, que estão tão tristes, porque a casa deles está um verdadeiro deserto. Há muita tristeza no lar, muito desentendimento, muitas situações, muita escuridão. Mas hoje o Senhor te chama e me chama para nós deixarmos tudo e para começarmos de novo. Eu quero dizer profeticamente para você: os melhores dias do teu casamento estão chegando, os melhores dias da tua vida profissional estão chegando, os melhores dias da sua família estão chegando, os melhores anos da sua vida, porque você é
alguém amado de Deus, escolhido desde o ventre da tua mãe, e há muito tempo você luta com essas verdades, mas hoje o Espírito Santo segura na tua mão e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ore comigo agora. Feche os seus olhos aí no seu lugar, na sua casa. Diz: Senhor, me perdoa. Eu não quero estar mais nessa lista. Ainda que eu peque, que eu erre, porque eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou pecar, porque ninguém é perfeito. Mas o pecado daqui para frente para mim vai ser um acidente, não vai ser mais o meu estilo de vida, porque o meu estilo de vida é o que o Senhor disse na tua palavra hoje: seja santo, como é santo aquele que te chamou. Muitos, Jesus já voltou, preste atenção, para muitos Jesus já voltou essa semana. Muitos dos que morreram estão morrendo hoje. Para eles o tempo encerrou. E não existe purgatório. Porque o tempo de decisão é agora. Agora. Se você morrer hoje, irmão, em nome de Jesus, esteja preparado. Eu me lembrava de amigos hoje, muito mais jovens do que eu, que partiram desse mundo. Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de falar com você, meu irmão, e com você, minha irmã, evangélico, católico, qualquer igreja, religião. Não é aceitar uma religião, não. É aceitar Jesus como seu Salvador e o modo de vida com que a palavra de Deus diz para vivermos. Entrega a sua vida para Jesus. Diga: eu entrego minha vida hoje para Jesus. E a partir de agora eu saio da escuridão desse mundo e vivo na presença do Deus vivo, que nos tirou e nos tira agora da escuridão desse mundo e nos leva para o reino do seu amor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você nessa noite. Você que está com seu coração ardendo para vir para a igreja, eu também, para adorar, para cantar. Mas eu também acredito, irmão, preste atenção, que as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Acredite nisso. Não só na reunião da igreja. Eu acredito que a sua igreja, pastor, nossa igreja vai crescer mais do que nunca, porque estou vendo as pessoas se achegar. Mas eu acredito que as coisas nunca mais vão ser como era antes. Nós vamos ter que reaprender tudo. Mas eu quero dizer que você está seguro na presença de Deus. Quero orar com você a oração que o Senhor nos ensinou. A oração universal da igreja de Cristo. Abra suas mãos em posição de receber. Hoje essa palavra veio trazer luz à escuridão. Muitos jovens hoje vão deixar de ter uma vida de muito aperto, mas vão deixar Jesus dirigir a sua vida e o seu casamento, e você vai ter uma vida muito maravilhosa sendo dirigida pelo Espírito Santo. Faça a opção de andar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo, a verdade, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe vocês nesse dia das mães. Deus abençoe a igreja. Não perca a sua fé. Logo nós vamos estar juntos. Ore comigo. Vamos declarar que esse mês nós já vamos começar nossas reuniões de uma forma como era antes. Eu creio nesse sentido de estarmos juntos. Deus abençoe os irmãos. Feliz dia das mães.
bom churrasco, boa pizza. Deus abençoe os irmãos. Fique na paz, glória a Deus, amém? Deus abençoe.